Oi, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho mais de processo civil, tá? E a gente vai se desenvolver um pouquinho hoje falando das partes e procuradores, tá? Dentro de uma teoria geral aqui do processo civil. Por que a gente precisa falar das partes e dos procuradores? Para entender quem pode ser parte no processo, como que o procurador atua, como que ele se manifesta, tá? Então, primeiramente, nessa aula, na aula de hoje, a gente vai falar de capacidade processual, tá? Especificamente de capacidade processual. Em um outro momento, em uma outra aula, você já viu que a capacidade de ser parte, a capacidade processual e a capacidade postulatória como um todo, tá? Por cima. Tá? Então, quais são essas capacidades que a gente tem no processo? Tá? A gente tem a capacidade de ser parte, ou seja, aquela capacidade que liga a pessoa ao objeto jurídico, que a gente também chama de legitimidade ad causam, tá? É a mesma ideia. A capacidade de ser parte é aquela capacidade de figurar no processo. Todos têm capacidade de ser parte, tá? A gente tem também a capacidade processual, que é o que a gente vai falar, esmiuçar e reforçar nessa aula de hoje, tá? E essa capacidade processual, ela garante a presença em juízo, tá? Ou estar no processo, estar em juízo, falar em juízo, depor, tudo bem? Praticar esses atos em juízo. E a capacidade postulatória é aquela capacidade de falar com o juiz, de fazer petições, de fazer requerimentos, de conversar diretamente com o juiz. E só o advogado tem privativamente, salvo algumas exceções, que são aquelas exceções do juizado especial e outras que a lei vier a dispor, na verdade, nossa senhora, vier a dispuser, ficou lindo. Vier a dispor, tá? Eventualmente, num sentido de abrir essa capacidade postulatória para outras pessoas, para o jurisdicionado em si, como fez no JEC, como fez na Justiça do Trabalho, tá? Existem outras possibilidades de serem abertas, se a lei assim quiser, tá? Mas via de regra, ela é privativa do advogado. Beleza? Beleza, maravilha. Então vamos lá. Vamos para a base legal aqui do que a gente vai estudar hoje. A gente vai observar a base legal do artigo 70 ao artigo 76 do Código de Processo Civil, tá? Nesses artigos fala-se especificamente sobre a capacidade processual, tá? Só que ele acrescenta algumas informações dentro da capacidade de ser parte, tá bom? Capacidade de ser parte, via de regra, a gente vai emprestar muito do Código Civil, tá? E a gente vai complementar um pouquinho com esses artigos do CPC. Na capacidade processual, a gente vai aprofundar dentro do CPC e vai complementar com o Código Civil, tá? A gente inverte um pouquinho, beleza? Então vamos para a primeira delas, que é a capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte significa aquela capacidade de estar vinculado ao direito, tá? Ou a legitimidade ad causa, tá? Tem uma íntima relação aqui com o direito em si. Quem pode ser titular de direitos? Quem é a pessoa titular de direitos, tá? Segundo o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, todo mundo, toda pessoa jurídica, toda pessoa física, todo mundo capaz ou incapaz de exercer esses direitos é passível de ser titular de direitos. A capacidade de ser parte, ela se confunde com a capacidade de direitos, tá? Então, quem tem capacidade de direito tem capacidade de ser parte, tudo bem? Além disso, o Código de Processo Civil, ele expande um pouquinho essa ideia, ele demonstra que a capacidade de ser parte, ela vai para entes, inclusive, que não têm personalidade, como é o caso da massa falida, o caso do condomínio, do espólio, da herança jacente, herança vacante, sociedades empresariais não personalizadas, que é aquela sociedade de fato, que as pessoas se juntam, começam a desenvolver uma atividade empresarial sem sequer ter algum registro. Tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando, só para a gente encerrar esse tópico curto, capacidade de ser parte se confunde com a capacidade de direito, ou seja, quem tem a possibilidade de ser titular de direito, ou seja, todas as pessoas têm capacidade de ser parte. Além disso, o CPC acrescenta alguns entes despersonalizados, porque esses entes despersonalizados, eles são capazes
de direito, eles têm capacidade de direito. A massa falida tem patrimônio e ela tem direito sobre esse patrimônio, tudo bem? Basta associar quem tem capacidade de adquirir, de ser titular de direito, tem capacidade de ser parte. Tudo bem? Próximo tópico, capacidade processual. E aqui a gente vai falar de representação e assistência, tá? O que é a capacidade processual? É aquela capacidade de estar presente em juízo, tá? Tá lá sentadinho na audiência, olhar para a cara do juiz, olhar para a cara da outra parte, olhar para a cara do seu advogado, tá? É aquela capacidade de estar em audiência, de estar em juízo, tá? A ideia não é só audiência, tá? Mas é o estar em juízo. Praticar, de certa forma, atos de parte em juízo. Isso está relacionado à capacidade de exercício. Vamos dar uma olhadinha no artigo 70 do Código de Processo Civil. O artigo 70 fala o seguinte: toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Perfeito. Capacidade de exercício. Ou seja, eu vou lá buscar a capacidade civil e vou olhar quem tem capacidade de exercício. Aí a gente vai ver 3 categorias: os capazes, maiores de 18 anos, tá? Os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes. Quem são absolutamente incapazes? Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Esses absolutamente incapazes, tá? Eles são representados em juízo. Ou seja, o representante legal ou o seu tutor, ele vai estar em juízo no seu lugar. Então, o menor nem sequer aparece lá em juízo, tá? Quem aparece é o pai e a mãe, tá? O representante desse menor, tudo bem? Tudo bem? Ou desse absolutamente incapaz. Aí a gente parte para os relativamente incapazes. Artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 2 pontos. Aí a gente tem lá 4 incisos. Os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, isso aqui no caso de, por exemplo, uma pessoa que está em coma ou sofreu algum acidente e não pode falar, tal, tá cometido de alguma doença, é comum, infelizmente, desistir, tá? E 4, os pródigos, que são aqueles diagnosticados, doentes que gastam compulsivamente, que não podem gerir o próprio patrimônio, tá? Nesse caso dos relativamente incapazes, a gente precisa de um assistente. O que o assistente faz? O assistente auxilia, tá? Então, o relativamente incapaz, ele estará em juízo, só que ele estará acompanhado do assistente. O assistente vai junto com ele, tá? Então, ao invés de ter uma pessoa, eu vou ter 2 ali para fazer a vontade de uma só, tá? Ele precisa de um plus. Vamos lá. Isso vem do artigo 71 do CPC. Artigo 71 fala: o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei, tá? Normalmente o curador fica junto com o assistente, o assistido, tá? Ele faz o papel do assistente, mas cada caso é um caso, tá? Isso que em regra é o direito civil e para nós, no processo civil, isso não vem ao caso nesse momento, até porque isso vai só gerar uma confusão maior. E a gente vai ver o caso do curador especial no processo civil em outra aula. E o curador especial no processo civil é diferente desse curador que fala aí do 71, tá? O curador do 71 é o curador civil, tá? Não é o curador especial do processo civil. Beleza? Beleza, maravilha. Ótimo, vamos lá. Então, só para você gravar isso e você nunca mais esquecer na sua vida, representante assina ou estará em juízo pelo representado, ou seja, no lugar do representado, e o assistente estará lá com o assistido, tudo bem? Na assistência eu tenho um com, na representação eu tenho um por, beleza? Fechou? No lugar. Fora isso, eu tenho pouquíssimos pontos agora para acrescentar para você memorizar isso com uma perfeição absoluta, tá?
Vamos lá. Pessoas casadas. As pessoas casadas, na capacidade processual, elas têm personalidade, capacidade plena até uma vírgula, tá? Qual vírgula é essa? Direitos reais. Toda vez que a gente fala de direitos reais, eu preciso da outorga do cônjuge, ou seja, a autorização desse cônjuge, tá? Ou outorga uxória, que vem da mulher, ou outorga marital, que vem do homem, tá? Mas é a outorga do cônjuge. Pouco importa o termo que você vai usar aí, o importante é que você fale outorga do cônjuge. Essa outorga tem que ser dada pelo cônjuge expressamente, ou então por uma anuência dele, simplesmente acompanhar o processo, estar junto ao processo, ou passar a procuração por um advogado. Isso já é suficiente para caracterizar a outorga. Não precisa ter um papel falando ou da outorga usuária, ou da outorga marital. Tá? Isso pouco importa. Entenda que isso não é uma outorga que é dada só para a mulher, tá? É uma outorga para o cônjuge. Não importa o gênero aqui, tá? Aliás, em absoluto. Até mesmo pensando numa família formada por pessoas do mesmo sexo, a outorga também é necessária, tá? Isso não faz a menor diferença. O que importa aqui é garantir o patrimônio do casal, tá? Dessa união matrimonial. Qual que é a ideia aqui? Tá? Que um autoriza o outro a defender as propriedades que tem, tá? Direitos reais relativos à posse e propriedade, ou então, caso sejam processados, esse processo afete os direitos reais que esse casal possui, o casal inteiro, os dois, tá? Tenham a possibilidade de se defender, tá? Ou de participar daquele processo. Então, eles têm que ser chamados ao processo. Tudo bem? Tem uma exceção, ou seja, a outorga uxória vem como uma exceção à capacidade plena, tá? E essa exceção tem uma exceção, que é o regime de separação absoluta de bens, tá? Regime de separação absoluta de bens dispensa a outorga. Tudo bem? Beleza, maravilha. Isso tá, gente, para vocês acompanharem aí, caso vocês queiram, no artigo 74 do Código de Processo Civil, salvo engano, tá? Bom, vamos lá. Fora isso, a gente vai acompanhar agora o artigo 75. Com uma única informação, ninguém vai memorizar isso, tá? É muito difícil da gente memorizar. O artigo 75, ele traz quem representará as pessoas jurídicas em juízo, tá? E a gente vai gravar os principais aqui, tá? Os mais importantes casos aqui, tá? No artigo 75 fala o seguinte, então. Serão representados em juízo ativo e passivamente, inciso 1, a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Estado, pelos procuradores. Município, pelo prefeito ou procurador. Então, todos os entes públicos, eles têm alguém que os represente em juízo, tá? Que faça as vezes deles em juízo. É completamente impossível imaginar que a União seja representada em juízo pelo presidente. Então, imagine cada processo contra a União, o presidente tenha que estar presente. Não. Tá? Então, alguém da Advocacia Geral da União vai ser destacado para representar aquele ente em juízo. Os estados também é pelo procurador do estado, tá? Só o município que cria a alternativa para o prefeito, ou seja, o prefeito pode representar em juízo, tá? Mas, na verdade, quem representa normalmente é o procurador mesmo do município, tá? A autarquia também depende de uma lei, tá, que determine quem vai representar, qualquer braço da administração indireta, o representante será aquele que a lei disser que representará, tá? Isso é uma legislação específica, na verdade, quando é criada a autarquia já é feito no próprio regulamento dela, tá? A massa falida, o administrador judicial que vai representar, vamos ver o que mais que é importante, o espólio, quem representa é o inventariante, e talvez aqui o que mais aconteça na vida prática, que a gente mais veja na vida prática num juízo civil comum, tá? As sociedades empresariais, elas são representadas por quem o estatuto ou por quem o contrato social determinar que represente. É simples, tá? Só tem que ter a ideia geral aqui, que as PJs, elas não conseguem estar presentes numa audiência. Por quê? Porque a PJ é uma abstração, PJ não tem corpo. Tá? Então, por não ter corpo, a lei designa alguém, ou então o contrato social vai designar alguém para fazer essa PJ presente em juízo. Tudo bem? É super simples.
Aí vamos lá para o último tópico dessa aula, regularização da capacidade processual, tá? A regularização da capacidade processual, ela vai ocorrer toda vez que tiver uma falha e o juiz perceber essa falha. Percebeu essa falha, o juiz vai oportunizar obrigatoriamente as partes que consertem esse defeito na capacidade processual. Então imagine, por exemplo, que um menor relativamente capaz, entrou com um processo sozinho. Contratou advogado, entrou com o processo e a mãe não assina. Ou absolutamente capaz também. A mãe não está junto, o pai não está junto. O que o juiz vai fazer? Vai conceder um prazo para regularizar isso, para que entre a mãe no processo. Tudo bem? Sem problema nenhum. Ou para que o inventariante apresente lá o termo de inventariança, que nomeia ele inventariante. O juiz vai dar um prazo razoável para que isso seja feito. Lembrando que se o juiz não assinalar prazo, o prazo é de 5 dias com o padrão da lei, tá? Bom, maravilha. Se não cumprir essa determinação, o que vai acontecer? Aí a gente tem que identificar, na verdade, em que ponto do processo a gente está. A gente está num primeiro grau de análise daquele processo. Se a gente não estiver em grau recursal, estiver no primeiro momento de julgamento do processo, tá? O primeiro grau de jurisdição dele, daquele processo específico, tá? Lembrando que pode começar lá no tribunal. O que vai acontecer? A gente vai verificar quem é que está com a dificuldade, com o defeito de representação ou o defeito de capacidade processual, tá? Quem tiver esse defeito, se essa pessoa for o autor, o processo vai ser extinto se ele não corrigir no prazo que o juiz assinalar. Se for o réu, vai ser dada a revelia, ou seja, ele vai ser um confesso, um réu confesso, tá? Se aplicados os efeitos da revelia para ele, tá bom? Como se ele não tivesse se defendido no processo. Se for um grau de recurso, o que a gente tem que verificar? Se for o recorrente, ou seja, aquele que entrou com o recurso, ele tiver um defeito de representação, de capacidade processual e não corrigir no prazo que o juízo assinalar, o recurso morre, tá? Ele não vai ser conhecido. Se for o recorrido, vai pegar o tribunal vai pegar aquela defesa dele, que são as contrazões, ou seja, as manifestações contrárias ao recurso interposto e vai retirar dos autos. Só isso, tá? Não tem outra penalidade adicional. Tudo bem? É bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, vocês têm também o regulamento do artigo 76, que fala exatamente isso que vocês podem seguir, tá bom? Até a próxima!